Muito bem, queridos, chegamos ao final desse maravilhoso estudo número 3, falando sobre o pacto do dízimo. Deus sempre quis fazer um pacto com o ser humano, porque era a forma, e sempre foi a forma do ser humano ser abençoado quando cumpre a sua parte, porque Deus sempre em sua fidelidade vai cumprir a parte que lhe corresponde. E nessa semana estudamos sobre o pacto do dízimo, o estudo que abriu diante de nós uma janela enorme da compreensão da vontade divina, que ele deixou assim explicado, principalmente na questão da fidelidade. Um ser humano que não é fiel a Deus, ele não tem como reclamar as bênçãos do Senhor. Hoje Deus nos dá bênçãos, bens, talentos e tempo para utilizarmos em nossa vida das várias maneiras possíveis. E Deus nos pede que nós sejamos mordomos fiéis na questão da administração daquilo que Ele nos dá. Quem pensa que tem tudo está enganado. Tudo vem das mãos de Deus. E então, ao devolvermos a Ele a parte que corresponde, Ele está nos ajudando a retirarmos o egoísmo do nosso coração. Dessa forma, nós então seremos levados à compreensão da bondade divina. Há uma lenda que Leonardo da Vinci contou de um sapo que estava lambendo a terra. E então, um outro animal perguntou para o sapo: por que você está lambendo a terra assim, tão pouquinho? Por que não dá uma lambida boa? Ele disse que eu tenho medo da terra acabar. Isso era egoísmo puro, ou seja, não, a pessoa, nós temos nesse exemplo que quando nós olhamos apenas para nós mesmos, nos tornamos egoístas, não devolvemos a Deus aquilo que lhe pertence e nem sabemos administrar aquilo que Deus deixa em nossas mãos. Por isso, o foco deve estar sempre em Deus. Deus é o grande princípio que orienta e rege a nossa vida. Sempre Ele em primeiro lugar. Se não dermos a Deus essa primazia, nós não teremos feito nada de bom nesta vida. Deus em primeiro lugar. Ele é o Criador, nós somos a criatura. A criatura não pode ser soberba diante do Criador. Por isso, um fazendeiro, ele descobriu que estava dando para Deus muito mais do que o pastor pediu. O pastor fez uma pregação e disse que os irmãos deveriam dar a 10ª parte para Deus, porque estava assim sendo uma ordenação bíblica, segundo Malaquias capítulo 3, onde nesse capítulo é mostrado que Deus requer fidelidade do ser humano. E esse fazendeiro disse: sabe uma coisa? Eu vivo com 90% de tudo que eu dou para Deus, e a sobra eu vendo e dou para Deus, e eu descobri que mensalmente eu estou dando muito mais que 10%. E quando encontro com o pastor, ele todo feliz disse: pastor, sabe aquela sua pregação sobre a gente dar 10% para Deus? Eu descobri que eu estou dando muito mais do que 10%. O pastor disse: parabéns, meu irmão. Como é que o irmão chegou nesse resultado? Disse: pastor, é simples. Olha, é assim, eu planto o que estou colhendo, e dessa forma, depois da minha colheita, eu tiro para minha casa, e aquilo que sobra eu vendo. E obviamente desse que eu vendo, eu dou para Deus, então, muito mais, dou 12%, 15% muitas vezes. O pastor disse: muito bem. Mas, irmão, suponhamos que o irmão não tivesse nada para vender. O que o irmão daria para Deus? Nada, então? Então o irmão não seria grato pela chuva, pelas bênçãos, pelas plantações, pela semente, pelo gado, pela manteiga, pelo leite, pelos ovos, pelas galinhas. O irmão, então, se não vendesse nada, não tivesse nada de sobra para vender, então o irmão não daria nada para Deus e estaria tudo certo? E o homem ficou pensativo. O pastor disse: irmão, me arranja uma caneta, por favor. Vamos dizer aqui quanto o irmão tem, quantas cabeças de gado o irmão tem. Eu tenho tanto. Quanto vale cada uma? Vale tanto. Quantos cavalos o senhor tem? Tenho tantos. Quantas galinhas o irmão tem? Tenho tanto. Quantos ovos o irmão colhe por dia? Colhe tantos ovos. Quanto o irmão tem de milho? Tanto. Quanto o irmão colhe de milho ou colheu de milho? Que outra fruta o irmão tem? Eu tenho, pastor, soja. Eu vendo soja também, aquilo que sobra. Também eu tenho aqui outras coisinhas como manteiga que eu faço e vendo aquilo que sobra. Eu uso, o pastor disse, vou fazer a conta, disse: irmão, de acordo com seus cálculos, hein? Cada coisa com o valor que o irmão está me dando. Irmão, aqui está a conta. O irmão tem dado quanto por mês para Deus? Tenho dado tanto. O irmão disse: que é quanto isso? Pastor, chega a quase 15%. O pastor disse: meu irmão, fazendo o cálculo aqui, o irmão não está dando nem 2% daquilo que Deus coloca em suas mãos em bênçãos e em bens. O homem disse: pastor, olha,
vou dizer para o senhor, e eu estava certo que eu estava dando muito mais, mas agora eu estou vendo que o meu foco estava em mim e não em Deus. A partir disso, esse irmão fazendeiro começou a mudar o foco, começou então a ser um dizimista fiel. O dízimo, como aprendemos essa semana, nos ajuda a estabelecermos um relacionamento de confiança no Senhor nosso Deus, porque lá no futuro, quando houver uma perseguição, aqueles que são fiéis a Deus hoje vão se sustentar em Deus lá no futuro. Eu sei que para muita gente a questão de ter uma perseguição é uma coisa assim quase que fantasiosa, mas é bíblico, é profético, haverá uma perseguição. Aqueles que forem fiéis a Deus serão perseguidos. Perseguiram Jesus, os profetas. Quanto mais a nós hoje. O ser humano está evoluído. Eu sei que o ser humano está evoluído, mas o ser humano tem a natureza pecaminosa e isso não impede de, com toda a tecnologia, com todo o avanço, de repente o ser humano se rebela contra o outro. Basta vermos a guerra que nós temos aí da Rússia contra a Ucrânia. Num mundo civilizado, de repente, os países começam a brigar, matam gente, destroem, jogam bomba, não estão nem aí. Se cai a bomba no hospital, no asilo de velhinho, coisa parecida. O importante é conquistar. O importante é manter o nome, a soberania. Então o ser humano não tem jeito. Só Deus para consertar o ser humano. Então é possível uma perseguição, sim, lá no futuro, quando tudo que o ser humano vai fazer queremos que seja desse jeito. E aqueles que desobedecerem estarão fora do contexto, serão perseguidos. Então, quem não confia em Deus agora, lá na frente, no momento de perseguição, terá que confiar em Deus. Aí, como é que a pessoa vai confiar em Deus se a pessoa não foi fiel a Deus e não confiou em Deus naquilo que era pouco? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Hoje, nós podemos ter nossa fonte de renda, como assalariado, como autônomo, como pessoa jurídica, como, por exemplo, comissionado, autônomo. Tudo nós podemos calcular para dar a Deus o que lhe é devido. Uma coisa é certa, devemos usar sempre nossa consciência para colocarmos diante do Senhor aquele que Ele nos pede. Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, no volume 4, página 405, ela escreveu o seguinte: cada um tem de decidir suas próprias contribuições para Deus, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração, mas nunca deve diminuir aquilo que Deus já estabeleceu, que é o santo dízimo do Senhor. Era uma vez, conta uma lenda, um homem que não possuía nada. Deus deu para esse ser humano 10 bananas. E disse: 3 bananas para você trocar por um abrigo, você se abrigar da chuva e do sol. 3 bananas é para você trocar por vestuário. 3 bananas para você se alimentar. E 1 banana eu vou te dar para você ter o que apresentar perante mim. O homem comeu de imediato 3 bananas. Pegou 3 bananas, trocou por um abrigo para ele ficar protegido. Com as outras 3 bananas, comprou o vestuário. E olhou então para a última banana. Havia já empregado e utilizado as 9 bananas. Só faltou a banana que ele teria que devolver para o Senhor. Ele olhou e disse: sabe de uma coisa? Essa banana está mais deliciosa do que todas as outras. Tão madurinha, tão amarelinha, tão apetitosa. Sabe de uma coisa? Deus tem todas as bananas do mundo. E acabou comendo a banana que seria para devolver para Deus. E ao invés de dar a banana, ele deu a casca para Deus. E assim, utilizou aquilo que não lhe era devido. O ser humano hoje tem um foco no egoísmo pessoal. E geralmente utiliza para o seu desfrute pessoal aquilo que pertence a Deus. Salomão disse: se você usar aquilo que não é seu, será por pura perda. O inimigo virá e Deus não terá como livrar das mãos do devorador. Por isso, a lição dessa semana foi uma lição tão importante. Se nós amamos a Deus, daremos a Ele as primícias daquilo que nós ganhamos. A primeira parte que lhe pertence, as bênçãos virão à nossa vida. E seremos um testemunho vivo do poder de Deus por sermos fiéis a Ele. Que o Senhor te abençoe. E que haja um compromisso da sua parte para com o Senhor nosso Deus. Decida no seu coração: serei fiel ao Senhor, custe o que custar. Deus disse: faça prova de mim. Você vai ver que eu vou abrir a janela do céu de uma tal forma que você não vai ter nem onde recolher tanta bênção. Que o Senhor nos abençoe. Tenha uma boa sexta-feira e um feliz sábado. Obrigado, Senhor, por essa lição tão enobrecedora da nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Queremos, Senhor, colocar o Senhor à prova.
não para tentar o Senhor, mas para que nós possamos desfrutar da fidelidade e das bênçãos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe, divulgue o nosso trabalho, compartilhe, que haja uma bênção para cada coração que fizer isso. Amém.